No dia 19 de outubro, o presidente russo Vladimir Putin, ele executou um decreto 756 que regulamentava, limitava muitas questões de diversos setores nos territórios anexados na Ucrânia e em toda a nação russa. Esse decreto, ele em si, né, ele é a lei marcial que regula muitas funcionalidades do serviço público e também privado nessas áreas mencionadas, como Zaporizhia, como Kherson, Donetsk, Luhansk e toda a Rússia. O que isso significa? O que decreto é esse? A lei marcial ela foi decretada por Putin por conta das ofensivas na guerra, por conta das últimas atividades bélicas que avançaram por parte da Ucrânia sobre o território ali anexado pelo próprio Putin e que a comunidade internacional ela se negou a reconhecer, é claro, porque houve essa invasão deliberada pela Rússia e muitos perguntaram aqui no canal o que significa essa lei marcial, como ela rege, como ela funciona, a que ponto que os cidadãos que estão presentes na Rússia e também na Ucrânia estão ameaçados ou não, como que funciona a questão de liberdade e também o serviço militar. Vou explicar aqui neste vídeo de forma bem detalhada, analisando todo esse cenário, colocando pontos importantes para trabalharmos de forma a que esses pontos sejam elucidados, porque essa lei, esse decreto 756, ele não é um decreto simples, ele é um decreto muito complexo e também difícil de ser interpretado por conta de algumas brechas e de pontos que ficaram abertos para interpretação por conta das cláusulas, por conta de algumas questões que estão dentro deste decreto que favorece a dupla interpretação por agentes que estão submissos a esta lei marcial que Putin colocou em 19 de outubro. Então eu tenho aqui um artigo que eu elaborei, baseado sim na lei, no decreto, que foi divulgado no dia 19 no site do Kremlin, site oficial do Kremlin, e também esse decreto ele passou a vigorar no dia seguinte, no dia 20 de outubro, a partir da meia-noite, e ele também foi entregue nas mãos do Conselho da Federação, que é a Duma Alta, que é o parlamento russo, onde os legisladores da Rússia, eles elaboram as leis, eles promovem ali, consolidam todas as questões de leis ali na Rússia e também o que isso representa para eles e para Vladimir Putin. Se realmente essa questão dele englobar todas as áreas anexadas e a própria Rússia em um decreto que limita a liberdade, limita as atividades dentro desses setores, o que isso representa para a sociedade. E vamos debruçar sobre essas questões neste momento. Então, neste Conselho de Segurança, no dia 19 de outubro, o Putin ele explicou que o decreto número 756, de 19 de outubro, se traduz em lei marcial nas áreas ocupadas ucranianas. Os chefes de cada região vão ter agora poderes adicionais, como a proteção da ordem pública e introduzir um regime especial de entrada e saída dos territórios, enquanto outros irão reassentar temporariamente os residentes para áreas seguras, uma espécie de mobilização forçada. Além disso, em termos de assuntos, uma série de medidas de defesa territorial foi atribuída aos chefes. Farei um vídeo também detalhado sobre essa questão, que será publicado num outro tempo aqui no canal. Então este vídeo é mais para uma análise, elucidar essa questão. Quando se fala
em chefes de cada região que vão ter poderes adicionais. É o que eu havia dito. Esses militares que estão no comando e também civis que estão responsáveis por essas áreas. Por exemplo, chefes líderes das repúblicas de Donetsk, Luhansk, eles, por sua vez, através desse decreto, eles têm alguns poderes adicionais de promover ali a livre circulação, a livre distribuição de recursos entre os seus pares, sejam políticos, sejam civis, sejam cidadãos, para tudo, tudo para a proteção do ambiente ali no território, para que não haja nenhum avanço por exemplo, da ofensiva da Ucrânia, e que regulamenta um controle ali de circulação de bens, mercadorias e também de civis para você em determinado período, através da interpretação desses chefes, eles vão promover os regulamentos internos entre eles. Eles que vão decidir, por exemplo, que horas que o cidadão pode circular nas áreas ali das ruas, por exemplo, que horas eles podem, por exemplo, atravessar as divisas, atravessar as fronteiras. Todo carro pode ser vistoriado, mesmo se não apresentarem nenhum tipo de suspeita. Então são poderes adicionados a esses indivíduos. E o decreto-lei marcial foi publicado no site, como havia dito, e também ele, a partir do dia 20, como havia dito também, ele está agora alcançando as repúblicas, Donetsk, Luhansk, e agora Kherson e Zaporizhia e toda a Rússia. Mas então esse decreto, ele está, vamos dizer assim, toda a população da Rússia tem que respeitar esse decreto? Então, sim, tem que respeitar esse decreto. Até porque, imagina, se você elabora um decreto, lei como esse, por exemplo, somente nas áreas ali anexadas. Como que você vai justificar, por exemplo, uma mobilização dentro da Rússia, mobilização de reservas, por exemplo, sendo que você precisa ter um motivo? Porque você precisa ter ordenamento, você precisa ter um controle de circulação. O que isso significa? Você elabora, por exemplo, a mobilização de reserva, 300 mil ou para mais até 1 milhão, só que esses indivíduos que estão nesta faixa de reservistas, eles querem fugir dessas áreas de recrutamento. Então, o que toda a Rússia e toda a região ali anexada na Ucrânia, ela está sendo atendida pela lei, que se você passar dessa região, eu vou precisar saber o porquê, o motivo, e eu quero saber também se você está dentro daqueles reservistas que foram chamados por Vladimir Putin, pelo presidente. Está, então você não pode passar, você tem que cumprir. E caso seja, por exemplo, um desertor, ele responderá com base na lei vigente do país. Então, é importante fazer esse decreto? Sim, é importante. Porém, tem seus pontos negativos. Dentro da Rússia até que não há tantas questões, porque eu vou explicar mais à frente o porquê. Não tem tantas questões de liberdade, não tem tantas questões de circulação, até porque a Rússia, o território ali em si, não está submetido a um conflito, a uma guerra, e sim as áreas mais oeste da Rússia e leste da Ucrânia. Então, a lei marcial, ela foi introduzida nessas regiões e ela é composta por diferentes níveis de atenção, níveis de comprometimento e de restrições, desde o mais básico, o médio e o mais alto nível. É o nível mais avançado, aquele que tem uma restrição mais considerável. Então vamos começar pelo nível mais básico, que é o nível onde a circulação ela é muito mais atendida, a população ela tem uma flexibilidade muito maior e dificilmente você vai ter um problema nessa questão de liberdade, até mesmo de militares passando de um ponto para outro, de um território para outro, que de certo modo
se você é um militar, estiver um nível um pouco mais acima do básico, você não consegue, por exemplo, atravessar determinados territórios sem uma ordem de um comandante, sem a ordem ali de um indivíduo que você é submetido, você é subordinado a ele, por exemplo. Na questão militar, na questão de circulação civil, certamente você não vai ter um comprometimento tão alto quanto outros níveis de maior complexidade. Então, o nível básico de prontidão foi declarado em quase todas as regiões ucranianas dominadas pelos russos. Esta camada de segurança ela reforça a proteção da ordem pública, introduzindo um regime especial para o funcionamento de objetos de maior perigo para as pessoas, bem como instalações que assegurem o funcionamento dos transportes, comunicações e energia, ou seja, a proteção de infraestruturas. Por exemplo, dentro da Rússia você tem sistemas, tem metrôs, tem sistemas de comunicação. Então, esses alvos, possíveis alvos de uma força inimiga estrangeira, esses alvos eles precisam ter um nível de atenção, eu acredito que deveria ser um nível de médio para alto, mas o Putin ele colocou um nível mais básico de atenção. Ou seja, um indivíduo que entrar ali em uma área que ela é protegida, uma área que é básica nesse momento, que está submetida à lei marcial, um meio de comunicação ou uma ponte, por exemplo, lá na ponte de Kerch, um indivíduo que entra ali sem autorização, um carro que está passando ali sem ser inspecionado, e que seria muito difícil isso acontecer neste momento, certamente ele vai estar ali desrespeitando esta lei marcial e vai pagar o preço muito alto por isso. Então, são questões mais de infraestruturas, questão mais de proteção de ambientes críticos da Rússia nesse momento. E o nível médio de resposta ele foi anunciado em 8 regiões. As regiões da Crimeia, é claro, território de Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voronezh, Kursk, Kursk é uma das regiões mais importantes ali no leste, faz a fronteira leste com a Ucrânia, e Rostov, bem como em Sebastopol, naquela pontinha lá da Crimeia, sentido o Mar Negro, na região mais ao sudoeste do Mar da Crimeia, na península. Então, os responsáveis desses assuntos passam a ter competência para levar a cabo medidas de mobilização no âmbito da economia, em departamentos regionais e locais, e têm também o poder de executar medidas autônomas de defesa territorial e civil. Os comandos responsáveis podem ainda reforçar a proteção da ordem pública, introduzir um regime especial de entrada e saída, restringir a circulação de veículos e poder de inspecioná-los, reassentar temporariamente um regime de funcionamento especial de instalações. Então é tudo isso que seria no nível básico, porém esse nível básico ele tem agora muitas restrições, principalmente de restrição de circulação. Ah, mas então a região ali da Crimeia, na ponte de Kerch, não são todos os carros que podem passar. Não, agora nem todos os carros, claro, todos os carros vão ser vão ser parados ali, não vão prosseguir sua viagem. Não vai acontecer isso. Porém, para você atravessar agora, por exemplo, a ponte de Kerch, você precisa ao menos você ser um morador da Rússia, se você estiver indo para lá, ou você precisa ter uma ordem de locomoção. Por que você está indo na Crimeia, por exemplo? Qual que é o seu objetivo? O que você vai fazer ali na região da Península ao Sul? Então, existe nesse momento duas questões, que é o controle de circulação e a proteção dessas infraestruturas importantes na Crimeia e na Rússia. Porque também essas oito regiões, elas sim são pertencentes à Rússia, mas as outras áreas, como a Crimeia, que na comunidade internacional que a gente sabe que não reconhece ser da Rússia, é da Ucrânia. E agora vem o nível mais importante, que é o nível de alta prontidão, que é o nível alto, que retém uma tensão mais alta, que é ligada a pessoas, porém cobrir outras regiões do distrito
Federal Central e Distrito Federal Sul, dando às suas autoridades os mesmos poderes, com exceção do reassentamento de residentes, a introdução de um regime especial de entrada e saída do território e a restrição da liberdade de circulação no mesmo. Ou seja, isso já engloba o básico, já engloba o médio e agora o alto. Ou seja, é onde entra a questão de poderes adicionais para os chefes que são responsáveis pelas áreas que foram anexadas na Ucrânia. O que isso quer dizer? Como havia dito, cada região ali da Rússia, ela está submetida à Constituição da Federação Russa e também tem as suas leis, as suas regras, que o governador ali das regiões, dos oblasts, eles seguem essas questões. Já com essa lei marcial, as áreas lá anexadas dentro da Ucrânia, que Putin tomou através da guerra, o que acontece? Esses poderes adicionais, mesmo obtendo ali a Constituição Federal da Rússia, agora, que também engloba essas áreas que foram dominadas pelos russos e anexadas. Essas áreas, elas possuem os seus líderes, e esses líderes possuem agora embaixo do braço a lei marcial, que eles vão adotar medidas de proteção, medidas econômicas, medidas militares, medidas de proteção de infraestruturas. Então, eles vão decidir, eles, vamos dizer assim, que seriam os juízes, os executores e os investigadores, os protetores ali da região, que vão decidir o que vai ser realizado nas suas áreas que estão sendo dominadas pela Rússia. E que a lei marcial, ela engloba essas áreas como sendo uma lei marcial de alto nível. Então, o que muda? Poderes nas mãos dos líderes. E o que muda? Decidir, mesmo tendo uma lei ali, que é a Lei Federal, a Constituição da Rússia, eles que decidem o que eles podem fazer de melhor para a proteção dos seus territórios e a proteção da Rússia. E esse é o ponto mais importante que a gente precisa entender aqui. Proteção sempre com a intenção de proteger a nação russa. Proteção sempre das áreas anexadas, que agora é Rússia. Então é muito importante essa parte, porque a gente já finaliza de vez todas as dúvidas que eu recebi nos comentários dos vídeos anteriores. Mas essa questão aí dos poderes, o que significa isso? Não entendi a lei marcial, por favor explica, faça um vídeo sobre isso. Esse vídeo, eu tenho certeza que vocês estão assistindo até nesse momento, eu tenho certeza que vocês já entenderam de certo modo cada parte dessa lei marcial, que eu fiz aqui, destrinchei em tópicos, fiz diversas explicações para trazer para vocês de forma muito mais simples, só que de forma complexa, ao mesmo tempo simples, para vocês entenderem. Se vocês ficaram com dúvidas, podem perguntar aqui no comentário. E a intenção da lei marcial, olha lá, é restringir a possibilidade de ataques e violações às leis territoriais da Rússia, principalmente nas áreas de fronteira com a nação de Putin. Então se um líder ele elaborar sua vontade e ele executar determinada ação que vai contra a Federação da Rússia, vai contra a Constituição, ele está transcorrendo em um crime? Não. Porque o Putin deu poderes para ele, poderes adicionais para eles. Então, se ele está fazendo isso, com certeza deve ser para o bem da nação russa. É isso que a gente espera, que o Putin espera. Então, esses níveis de alertas nas regiões servem como controle da circulação de pessoas não autorizadas e outras medidas para prevenir sabotagens e ataques, como ocorreu em 8 de outubro na ponte de Kerch. Outro ponto também muito importante, destaca-se também o respaldo jurídico e soberano dos chefes militares nas áreas ocupadas ucranianas, como Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Como havia dito, se você tem uma lei marcial, você tem o quê? O principal, que aqui no Brasil a gente não tem.
os nossos militares não possuem, que é o respaldo jurídico. O respaldo jurídico, por que o respaldo jurídico? Porque foi aprovado pelo legislativo, pelo parlamento russo, pela Câmara Alta, a Duma da Rússia. Então essa lei, ela foi aprovada, virou lei, é uma lei marcial. Porém, tem suas questões. Todos os movimentos, todas as atividades de Putin devem ser notificadas, essas atividades, para o parlamento russo, para a Duma russa. Então, é o que precisamos aqui no Brasil, de respaldo jurídico para os nossos policiais atuarem de forma digna, sem o medo de agir pensando no futuro das consequências jurídicas contra ele, se ele executar, por exemplo, uma ação que fira os direitos do criminoso. E aqui, para destacar e encerrar esse tema, após a lei marcial ser decretada, alguns chefes militares e civis das áreas próximas às fronteiras da Ucrânia, como Belgorod, Kursk, Krasnodar, se manifestaram e definiram que suas fronteiras de circulação não serão suspensas. Então, essas áreas, que são as 8 regiões da Rússia próxima na Ucrânia, que receberam uma atenção de nível médio, de certo modo, elas publicaram e definiram que não haverá limitação, não haverá fechamento de fronteira. Isso é muito importante, até porque a economia da Rússia ela está em uma desvantagem, ela está passando por um momento crítico por conta das sanções e por conta da guerra. Então, se você fecha uma fronteira, você tem muitas dificuldades na parte econômica, né? E principalmente na parte geopolítica, na parte diplomática, na parte de circulação de bens e consumo. É claro, é óbvio. E uma outra questão que eu deixei bem clara nesse meu tópico, nos meus tópicos de análise, de forma muito clara. Putin não declarou formalmente a lei marcial fora dos oblasts de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, mas direcionou áreas fora da Ucrânia para construir a estrutura legal necessária para apoiar a mobilização russa. Ou seja, o que isso significa? Então Putin, a lei marcial ela não está em toda a Rússia? Então você falou errado, Felipe. Não, está em toda a Rússia. Essa questão essa formalidade que ele precisou, né, incluir toda a área russa, da Rússia, os níveis mais básicos, mais simples. Porque você precisa de uma mobilização russa, como havia dito, para você fazer uma reserva, você levantar os reservistas, você precisa aprimorar esse controle de reserva, esse controle da mobilização russa através de uma lei. E o respaldo jurídico veio com a lei marcial por toda a Rússia. Então, a lei marcial da sua forma mais dura, ela está acontecendo lá na Ucrânia e nas 8 regiões ali de fronteira com a Ucrânia. E nas outras áreas da Rússia são as questões de uma lei mais branda, mais básica. E de forma mais clara em todas as áreas. O decreto ele prevê o controle governamental da infraestrutura de transporte, comunicações, energia, circulação de bens, mercadorias e de pessoas. E encerrando assim, né, encerrando esse quadro, toda a Rússia ela foi submetida, vamos deixar bem claro, toda a Rússia ela foi submetida à lei marcial, mas apenas as áreas de fronteira com a Ucrânia receberam níveis elevados da atenção da lei marcial. Então, eu já estou aqui respondendo muitas perguntas que foram feitas por área militar nos nossos vídeos. Já estou respondendo que apenas as áreas de fronteira com a Ucrânia, as 8 regiões e as áreas anexadas receberam níveis elevados. E as áreas anexadas, é claro, receberam status de maior nível de restrição pela lei marcial, que é o decreto 756, 19 de outubro, de Vladimir Putin, aprovado pela Duma russa. Senhores, eu espero que tenham entendido esta lei marcial. Realmente é uma lei complexa
existe aí diversas questões que englobam em tópicos esta lei. Eu trouxe aqui totalmente a lei em si, porém eu coloquei tópicos para analisarmos ponto a ponto. Então eu destaquei as questões mais importantes da lei marcial e com certeza eu trouxe aqui uma elucidação dessa questão para vocês, mas se acredito que as dúvidas sejam poucas, mas caso tenham dúvidas, podem deixar no comentário desse vídeo que eu vou tentar solucioná-la, ou também vocês podem ali colocar um outro tema que eu possa trabalhar aqui com vocês, que eu vou ler cada um dos comentários com muita alegria. Espero que eu tenha contribuído com essa elucidação desse decreto-lei marcial. Espero que tenham gostado. Se ficaram até aqui, realmente é porque gostaram. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, curtir o vídeo para que o YouTube entenda que vocês gostaram e recomende para outros indivíduos aqui da plataforma. Se for possível também, peço para colaborarem com qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Somente assim conseguimos continuar com essa nossa batalha dia após dia aqui no canal, porque muitos dos nossos vídeos que a gente coloca aqui, claro que são muitas vezes bloqueadas suas monetizações por conta da sensibilidade de um tema como esse aqui, da lei marcial, que pode ser derrubado, sim. Então essa ajuda ela é muito válida para elucidarmos as análises, para elucidarmos os temas pelo mundo. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.